Oi Benders, tudo bem com vocês? Aqui é a Ingrid do canal Indignada e hoje eu trago um vídeo relativamente polêmico aqui pro nosso canal, porque, né, é isso que eu faço, eu trago vídeos polêmicos pra cá. Recentemente tem rolado umas discussões na internet, né, porque não sei o que tá acontecendo ultimamente, que de repente vários canais que nunca falaram de Avatar resolveram falar sobre Avatar, né, então... E aí o que acontece, né, quando essas pessoas, assim, que não tem a expertise da nossa equipe aqui, que está sempre envolvida com Avatar há anos, que fundou o mundo Avatar 1000 anos atrás, quando a internet era tudo mato. Quando essas pessoas vão falar sobre Avatar, elas acabam espalhando algumas fake news, tipo, como por exemplo, tipo, que a água é o elemento mais forte do universo de Avatar. E aí o que aconteceu é que, recentemente, tá tendo muitas discussões nas nossas redes sociais sobre a água ser o elemento mais forte. E, gente, isso atacou a gente, assim, de um jeito, assim, tipo... que a gente precisava falar sobre, porque... Não, a água não é o elemento mais forte. E eu tô aqui hoje pra fazer esse vídeo mostrando pra vocês como todos os elementos do universo de Avatar são equilibrados e não existe um elemento mais forte entre eles. Vamos lá? Como vocês já sabem, a magia do universo de Avatar é restrita ao controle dos 4 elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Cada dominação possui um estilo de luta específico que começou com os dobradores originais e que foi desenvolvendo ao longo do tempo. E existe uma explicação bem canônica do porquê que nenhum deles é mais forte do que o outro. Porque os próprios criadores de Avatar afirmaram que eles criaram esse universo de uma forma que todos os elementos fossem equilibrados e não existisse um mais forte. Por serem elementos da natureza, os 4 elementos eles não possuem exatamente um poder maior um do que o outro, e a razão para existir pessoas mais poderosas em alguma dominação é simplesmente porque essas pessoas têm uma habilidade de dominação maior. A Toph era a dominadora de terra mais forte de seu tempo, por exemplo, mas isso não é porque ela dominava a terra, e sim porque ela era muito acima da média na dominação de terra. E agora a gente vai falar especificamente sobre o elemento água e a gente vai provar com todos os argumentos possíveis que ele não é o elemento mais forte e que todos são equilibrados. O primeiro tópico que usam para falar sobre a supremacia da água é a quantidade de subdobras e de variações desse elemento, porque todo dominador de água pode dominar vapor e gelo. E tipo assim, não existe motivo pra usar a quantidade de variações como um argumento. No nosso vídeo enorme e maravilhoso, que é o melhor vídeo do canal sobre as subdobras, que vai estar aqui nos cards, nós falamos sobre todas as variações e todas as subdobras. Se você ainda não assistiu, eu realmente recomendo que você assista. E se você assistiu e ainda acha que a água tem muito mais subdominações do que o resto, eu recomendo que você assista de novo, porque assistindo você vai perceber que tem muitas dominações que você nem sabia que eram exatamente subdominações de algum elemento. Então, o fato de um dominador de água simplesmente poder dominar diferentes estados físicos dela não deveria ser usado como argumento. Se você for analisar, um dominador de terra pode simplesmente dominar cristais e carvão sem ter nenhum treinamento extra. Assim como qualquer dominador de fogo pode controlar a temperatura de qualquer matéria, e qualquer dominador de ar pode voar com a ajuda de um planador e também regular a temperatura do corpo pela respiração. É tudo questão de olhar mais atentamente. Outro argumento utilizado são algumas habilidades que são restritas aos dominadores de água, como o poder de curar e de converter a energia dos espíritos. As pessoas descrevem a água como sendo o elemento mais forte simplesmente porque os dominadores de água são os únicos que conseguem fazer isso. Se você realmente acha que isso é motivo para a dominação de água ser a mais forte, eu vou dar aqui alguns exemplos que talvez te provem o contrário. Só os dominadores de terra podem fazer lava com qualquer tipo de terra e enxergar com o sentido sísmico. Só os dominadores de fogo conseguem disparar raios, eles conseguem aquecer o seu chá sem nem ter fogo ali, e eles conseguem ler a sua energia. Só os dominadores de ar podem fazer a projeção astral visível e ainda rastrear qualquer pessoa e, é claro, voar. Ou seja, todo elemento possui subdobras que só ele possui. Você pode até imaginar que essas coisas da água sejam grande coisa, mas olha só tudo que todos os elementos podem fazer e a conexão espiritual de cada um. Inclusive, nós vamos ter em breve um vídeo sobre o lado espiritual de cada elemento, então fiquem de olho. Falando em poder espiritual, uma noção maior de poder espiritual já visto em qualquer nação é a dos nômades do ar. Sua espiritualidade antes da Guerra dos 100 Anos era tão forte, mas tão forte, que absolutamente todos os nômades do ar nasciam dominadores de ar. Sim, é isso mesmo. Todos os monges, sem exceção, eram dominadores de ar. E sim, isso é uma informação oficial. Então,
Então, usar água brilhante pra justificar esse lado espiritual elevado não é um argumento muito bom. Você ainda pode argumentar que a água seria o elemento mais forte porque ela consegue controlar a água dentro do organismo de um ser vivo, como a gente vê com o povo do pântano. Bom, então a gente tem que lembrar que o Zahir matou a rainha da Terra sufocada, o general da fronteira do Reino da Terra podia ter matado a Katara soterrada, e um dominador de fogo pode simplesmente matar alguém por hipotermia, tirando totalmente o calor do corpo dessa pessoa. E também, tipo, queimar as pessoas vivas. Isso sem nem falar do poder que eles recebem quando tá passando o cometa, que é, assim, infinitamente maior do que o poder que os dominadores de água recebem na lua cheia. Mas o argumento se baseia na temida dominação de sangue. Muitas pessoas acham que o Amon não teve uma batalha final simplesmente porque ninguém ali em A Lenda de Korra conseguiria derrotá-lo. Além disso, teve o Yakone que sozinho desmaiou um júri inteiro. Vamos começar por algo simples. Não foi por isso que o Amon não teve uma batalha final de bem versus mal, como acontece na maioria das animações de ação e aventura. A intenção dos autores foi fugir desse clichê e focar muito mais naquele momento entre a Korra e o Aang e fazer um final surpreendente e trágico. Trágico no sentido de que o Amon foi morto pelo próprio irmão que se suicidou para que isso acontecesse. A dominação de sangue é de fato uma das poderosas, e é inclusive por isso que ela foi declarada proibida. Mas vale lembrar que quase ninguém consegue dominar o sangue, e mesmo entre aqueles que conseguem, só a família Yakone aprendeu a dominar o sangue durante o dia, e só o Amon aprendeu a tirar a dominação das pessoas utilizando a dobra de sangue. E mesmo que seja um poder muito forte, vale lembrar que o Mako, no final do livro 1, conseguiu resistir à dominação de sangue mais forte da série. Além disso, a gente teve a Korra, que também anulou completamente a dominação de sangue do Amon, mesmo não tendo mais a dominação de água. Sabe o que isso significa? A dominação de sangue, ela possui uma grande fraqueza, que é a força de vontade da pessoa que está sendo dominada. E vale mencionar também que essa forma de tirar a dominação não é a mesma do Avatar. A dominação de energia é sim a forma mais forte de dominação que existe, mas ela é restrita somente ao Avatar e ela não é considerada um quinto elemento. Retirar a dominação nem sequer pode ser considerado como uma dominação dos dominadores de água, porque até hoje só uma pessoa no mundo fez isso, que foi o Amon, e não tem como a gente saber se alguma outra pessoa no universo, no futuro de Avatar, conseguiria fazer a mesma coisa. É diferente, por exemplo, da dominação de metal que a Toph desenvolveu e conseguiu passar para outras pessoas. A dominação de sangue durante o dia e a retirada da dominação pela dominação de sangue estão restritas à habilidade do dominador. No mesmo caso da Toph, se a Toph não tivesse aberto a Academia Beifong de Metal, ela não teria passado a dominação de metal pra frente e ela teria sido a única pessoa a dominar metal na história de Avatar. Obrigada, Toph, por ter feito isso, tá? Outro argumento é que o dominador de água pode se mover livremente pelo gelo e tem vantagem no ambiente aquático. Não tem muito o que dizer sobre isso. Os dominadores de terra se movem facilmente pela terra, os dominadores de ar podem voar, e os dominadores de fogo têm uma resistência à temperatura elevada. Lembra do Zuko mergulhando lá na água gelada do Polo Norte? Então. Além do que, os dominadores de fogo e ar, eles têm o elemento deles, não importa onde eles estiverem, e os dominadores de terra têm vantagem em ambientes de terra. E mais do que isso, eles podem dominar a Terra mesmo estando a quilômetros de distância dela. Mais um argumento. A Korra venceu o robô gigante congelando ele. Primeiramente, foi a dominação de metal que desativou a fucking arma espiritual da Kuvira. Segundamente, foram os robôs beija-flor que perfuraram a platina e nenhum elemento, nem mesmo a lava, tinha conseguido fazer isso. E por fim, foi a dominação de raio que fez o núcleo do robô explodir, derrotando de vez o Colosso. Simplesmente deu um tempo a mais pro beija-flor furar a platina. Fora isso, foi uma linda dominação de água da Korra, parabéns Korra, mas não foi isso que fez ela vencer a luta em si. Inclusive, a Korra podia ter feito a mesma coisa com uma dominação de terra, mas pra isso ela teria destruído a cidade. Eu acho que a intenção ali era justamente salvá-la, né? E ai de nós se não tivesse um rio por perto naquela hora. Há ainda quem argumente que precisou de 3 dominadores de terra pra derrubar um prédio, enquanto a Korra congelou o robô sozinha, mesmo sem estar no estado Avatar. Sim, isso é verdade, só que o prédio ele não é 100% terra pura. E só para parâmetro de comparação, a Toph sozinha conseguiu impedir que uma biblioteca inteira, tipo 1000 vezes maior do que ela, afundasse no deserto. Desculpa, Apa. Toph rainha, né, gente? Toph maravilhosa, né? Dominação de metal, segurou a biblioteca, tudo mais. Por que a gente não tá fazendo muito sobre a Toph? Ah, é, já tem. Tá aqui nos cards.
E vale lembrar também o tio Iroh fugindo no meio do eclipse e o Bumi jogando casas pro alto com um simples movimento de dominação. Ainda há um argumento dos dominadores de água ficarem mais fortes durante a noite, durante uma tempestade ou na lua cheia. Acontece que todo elemento tem um lugar e um momento que fortalece o seu poder. É tipo as magias de Dragon Prince. Como na gruta, que a dominação de terra do Aang, que ainda estava em treinamento, ficou muito mais forte. Além disso, durante o dia a dominação de fogo fica muito mais forte, e também tem o caso do Cometa de Sozen, que fica assim, tipo, impossível praticamente vencer a dominação de fogo. E não tem um momento ruim pros dominadores de ar. Pra eles, qualquer momento é momento de dominar, entendeu? Pra terminar, eu quero lembrar que muito do conhecimento de dominação de água em A Lenda de Korra já existia em A Lenda de Aang. Nem toda a dominação que apareceu em A Lenda de Korra foi criada naquela época, como a dominação de energia espiritual do Unalaq ou o voo do Zahir. Então vale lembrar que eles sempre tiveram esse conhecimento e mesmo assim perderam quando a Nação do Fogo invadiu as duas tribos. E não teriam sobrevivido ao final do livro 1 se não fosse pelo Aang e pelo sacrifício da Yue. Inclusive vai sair vídeo sobre a Yue essa semana aqui no canal. Acho que o único elemento que realmente não existia nas tribos naquela época era a dominação de sangue, mas como eu disse, quase ninguém podia usar, e além do mais, ela é um tipo de dominação que corrompe a mente e a pessoa acaba virando um psicopata. Enfim, terminamos esse vídeo dizendo que todos os elementos possuem sim... Eu esqueci o que era. Enfim, terminamos esse vídeo dizendo que todos os elementos possuem sim o mesmo potencial. Cada um tem suas habilidades e suas características e não tem a ver com o elemento em si, o fato de algumas dominações serem mais poderosas, e sim com a habilidade do dominador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E se você concorda com a gente, manda esse vídeo pra todo mundo no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, na sua comunidade do YouTube, pra todo mundo. Espalha a verdade sobre a dominação de água. Vamos lutar contra essas fake news de que ela é o elemento mais forte, que isso aí é só coisa pra ganhar like. E aqui a gente fala a verdade, gente. Aqui no Mundo Avatar vocês podem confiar, porque aqui é tudo informação oficial de gente que assistiu 500 mil vezes essa série e que tava aqui desde o começo de Avatar. Então manda esse vídeo pra todos os seus amigos que saíram falando, espalhando notícia errada por aí de que a água era o elemento mais forte, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.